Olá, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics e hoje vamos fazer uma dupla análise à série Velvet e ao livro Fel, Cidade Selvagem. A primeira análise é dedicada à série Velvet, criada pelo argumentista Ed Brubaker e o desenhista Steve Epting. Esta dupla é responsável pelo mais conhecido arco de histórias do Capitão América, chamado O Soldado do Inverno, que já teve edição no nosso país. Velvet é uma obra do estilo policial e espionagem com um tom noir e thriller, bem ao estilo dos filmes do agente 007 James Bond. A história começa com uma descrição em voz off do assassinato do agente X-14, que é de uma agência de espionagem londrina. Este evento faz com que os leitores fiquem na dúvida se efetivamente o personagem foi traído ou estava no local errado à hora errada. À medida que lemos as primeiras páginas, o foco distancia-se do personagem X-14 e foca-se na secretária e assistente do diretor da agência, Velvet Templeton. Assim percebemos que não se trata apenas de uma secretária ao estilo Moneypenny dos clássicos 007, mas sim uma das melhores agentes da organização e que tem de voltar ao ativo. Velvet então mergulha numa complexa intriga, cheia de homicídios e segredos, e que a leva a investigar a própria morte do agente X-14. No entanto, o rumo da investigação muda quando esta cai numa armadilha que incrimina da morte do próprio agente. Assim, Velvet tende ao mesmo tempo descobrir quem realmente foi o responsável pela morte do agente e limpar o seu nome. Tudo isto leva a uma intriga bastante interessante e que é capaz de prender o leitor e faz com que seja revelada a origem e o passado da personagem. A personagem também é desenvolvida ao longo dos capítulos e percebemos que ela, além de ser bastante treinada fisicamente e de já ter realizado bastantes missões no passado, é também capaz de usar a sedução para obter o que pretende. O argumento do Brubaker é muito bem desenvolvido, cheio de twists e traições, e a arte de Epting é muito bonita e dá grande dinamismo às cenas de ação. Mas é de facto a subversão feita na personagem principal que tem o destaque da história. Desde o primeiro momento, Templeton consegue prender a empatia dos leitores e o facto de ser uma mulher, além de dar destaque para uma personagem feminina neste tipo de histórias, também a diferencia de outras do mesmo género. A ambientação nos anos 70 e os vastos locais nos quais se passam a história permite ao artista brilhar e cada página é um deslumbre para os olhos dos leitores. O encerramento da história é bastante satisfatório e acaba por mostrar ao leitor uma trama maior que envolve até o presidente dos Estados Unidos da América. De um modo geral, é uma leitura que recomendamos e que facilmente irá satisfazer os leitores que gostam de filmes de espionagem ambientados na Guerra Fria. Não é nada de revolucionário, mas funciona muito bem como forma de entretenimento. Originalmente foi desenvolvida em 15 capítulos lançados pela Image Comics entre outubro de 2013 e julho de 2016. Em Portugal foi compilado pela G-Floyd Studio Portugal em 3 livros de capa dura, com papel de grande qualidade e sob os nomes Antes do Crepúsculo, para o volume 1, Vidas Secretas de Homens Mortos, para o volume 2 e O Homem que Roubou o Mundo, para o volume 3. Poderão ainda adquirir estes volumes através do site da G-Floyd e que tem um preço unitário de 9,99€. No entanto, adquirimos numa promoção com 30% de desconto e portes grátis. Estejam atentos às redes sociais e ao site da G-Floyd para futuras promoções. Os links estão na descrição do vídeo. A segunda obra desta análise chama-se Fel, Cidade Selvagem e é uma história escrita por Warren Ellis e desenhada por Ben Templesmith. Foi editada originalmente pela Image Comics entre setembro de 2005 e janeiro de 2008. Em Fel, acompanhamos o detetive e personagem principal Richard Fel, que foi transferido para o outro lado da ponte para a cidade de Snowtown. Ao contrário da cidade desenvolvida e populosa de onde vinha o detetive, Snowtown é uma cidade violenta e empobrecida, uma verdadeira representação fictícia da realidade comum aos subúrbios dos grandes centros urbanos. Assim, o autor potencializa a falência da sociedade num local onde o crime predomina em todas as vertentes e a intervenção policial é mínima. Com este cenário, a presença de Fel representa uma nova defesa contra a corrupção local e os seus ideais contrastam com o ambiente que o envolve. O personagem é-nos apresentado como o típico estereótipo dos policiais negros, que apresentam uma elevada determinação em combater o crime, falsamente confiante, capaz de se interessar nos casos apenas pelo desenvolvimento dramático que estes possam ter e pelos seus métodos pouco ortodoxos de abordar os crimes. O seu passado é tão obscuro como a própria cidade e que, apesar de ser levantado um pouco o véu sobre esse tópico, apenas o personagem e o seu superior sabem a verdadeira razão pela qual Richard foi transferido para a cidade e não pode voltar à sua cidade. Durante a leitura, percebemos que os 8 capítulos compilados neste livro funcionam como casos isolados uns dos outros, à semelhança do que acontece regularmente nos típicos seriados policiais da televisão.
No entanto, a história da adaptação do personagem à cidade e aos seus habitantes é contada ao longo dos 8 capítulos. Prova disso é o relacionamento amoroso que é desenvolvido com a personagem chamada Maiko. A cada caso resolvido, o leitor vai percebendo que os habitantes desta cidade podem se dividir em 2 categorias. Aqueles que se tentam adaptar às adversidades da mesma e tentam sobreviver ao dia a dia, e aqueles que sucumbem à atmosfera opressiva e tentam encontrar nesta uma justificação para os crimes brutais e violentos que realizam. Um facto interessante é que neste segundo grupo podemos ver que existem desde pessoas jovens até pessoas de idades mais avançadas, o que denota que o crime é praticado num vasto grupo etário e que cada um tem as suas próprias justificativas. Apesar de na maioria dos casos Fel tenha sucesso, o herói é-nos apresentado como uma humanidade bem pautada na realidade, que é demonstrada com alguns erros que este comete e que comprometem a resolução dos casos. Mas é a própria cidade que tem um papel fundamental no enredo. Desde o clima opressivo e nebuloso, até às próprias lendas contadas por personagens secundários e algumas imagens de referência, como um símbolo pintado em vários edifícios, ou o aparecimento de uma freira com um ar medonho e uma máscara de Richard Nixon que é bastante repugnante e aterrorizador. De um modo geral, Fel, Cidade Selvagem é um policial negro, duro, violento e sombrio, bem ao estilo de Warren Ellis e com uma arte bem diferente por parte de Templesmith, que transmite com mestria o ambiente sujo, pesado e sombrio da cidade e dos seus habitantes. Foi compilado aqui em Portugal pela G-Floyd no ano de 2011 e contém os 8 primeiros capítulos. No entanto, apesar de terem sido projetados 16, a dupla acabou apenas por lançar até ao 9º, o que faz com que Fel não esteja completo no nosso país por falta de apenas um capítulo. Desde 2008 que não sai nenhum capítulo novo da série, o que provavelmente anuncia que a série está num hiato para durar. Infelizmente, a G-Floyd já não pode mais vender este volume, uma vez que já não detém os direitos de publicação. No entanto, deixamos na descrição do vídeo um link para a loja do site Central Comics, no qual ainda poderão obter esta fantástica publicação, que é um verdadeiro tesouro e será certamente uma excelente leitura para quem gosta de séries como Sin City. Digam nos comentários se já leram alguns destes livros e se apreciaram este. Se gostaram do vídeo, deem like e subscrevam o canal para mais material relacionado com banda desenhada. Sigam também a Station Comics no Facebook e no Instagram, os links estão na descrição. Mais uma vez, muito obrigado por terem visto o vídeo até ao final e boas leituras.